Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and By Jesus lives. faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Jacob, all by faith. It's the sixth sense that does it. Sixth sense denies all symptoms. Anything contrary to God's word, any feeling, emotion. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, todos pela fé. É o sexto sentido que faz isto. O sexto sentido nega todos os sintomas, qualquer coisa contrária à palavra de Deus, qualquer sentimento, emoção. Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel any better. Sixth sense would never stand still for that. Sixth sense would say, it's a lie. I feel better. I'm getting well. God said so. That settles it. Amen. Amen. God said so. Alguém diz, bem, eu recebi oração, mas não me sinto nada melhor. O sexto sentido nunca ficaria calado diante disso. O sexto sentido diria, é mentira, sinto-me melhor, estou sarando. Deus disse que sim, isso encerra o assunto. Amém! Deus disse que sim. Sixth sense only feeds on the Word of God. That's super sense. It's super above the senses. It's a greater sense. It's a faith, it's a power that stirs and drives. Amen. It's something that makes you do things that you never thought you would do. It's the sixth sense, the super sense. O sexto sentido se alimenta somente da palavra de Deus. Esse super sentido, ele é super acima dos sentidos. É um sentido maior, é uma fé, é um poder que instiga, impulsiona. Amém! É algo que faz você fazer coisas que nunca pensou que faria. É o sexto sentido, o super sentido. You get prayed for, say you got a crippled hand, you get prayed for your hand. You come up there and you believe that God's going to heal you. The pastor prays for you. You go back. Você recebe oração. Digamos que você tem uma mão aleijada e você recebe oração. Sua mão, você sobe até lá e crê que Deus vai curá-lo. O pastor ora por você, você retorna. The old natural man will say this, you don't feel any different in that hand. You're no better than what you ever was. But the sixth sense comes along and says, that's a lie. You've been prayed for. That settles it. Amen. O velho homem natural dirá isto. Você não está sentindo nenhuma diferença naquela mão. Você não está nada melhor do que sempre esteve. Mas o sexto sentido se aproxima e diz, isso é mentira! Você recebeu oração e isso encerra o assunto. Amém!
Like a woman had come to her meeting one time, and she come to her meeting, two of them. They crossed the platform. They'd seen the discernments. Them women were just swallowed up. They were both real Christians. Como uma mulher que veio à nossa reunião uma vez, e ela veio à nossa reunião, duas delas, elas atravessaram a plataforma, elas viram os discernimentos. Aquelas mulheres foram completamente convencidas. Ambas eram cristãs de verdade. One come up and the Spirit came and said, "You are suffering with a stomach trouble." And her face lit up. She said, "That's true." Uma subiu e o Espírito veio e disse, você está sofrendo de problema estomacal. E sua face tomou vida, ela disse, isso é verdade. And the Holy Spirit said to me, and it's an ulcer. It's caused from a nervous condition. You've been examined by a certain doctor, and he said that you could not had to have an operation to have it cut out. She said, every word of that is the truth. E o Espírito Santo disse através de mim, e é uma úlcera, ela foi causada por uma condição nervosa. Você foi examinada por certo médico, e ele disse que você não poderia, tinha de passar por uma cirurgia para extraí-la. Ela disse, cada palavra disso é a verdade. And then seeing she's such a great believer, and it said, your name is Miss So-and-so, you come from so-and-so and such a place. She said, that is the truth. Então, vendo que ela era uma tão grande crente, então ele disse, seu nome é Senhora Fulana de Tal, vem de assim e tal e tal e tal lugar. Ela disse, isso é verdade. What was it? The sixth sense catching it. The sixth sense and the Holy Spirit were standing side by side. The Holy Spirit was speaking, the sixth sense was saying, amen. There it is, something has to happen. Que foi isso? O sexto sentido captando. O sexto sentido e o Espírito Santo estavam parados lado a lado. O Espírito Santo estava falando, o sexto sentido estava dizendo, amém. Aí está, algo tinha de acontecer. When Martha ran out to find Jesus, and when she said, Lord, what's the sixth sense? If thou would have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God will give it to you. There's the sixth sense. Quando Marta correu para encontrar-se com Jesus e quando ela disse, Senhor, observe o sexto sentido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí está o sexto sentido. Jesus pulled himself together and said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Jesus se recompôs, disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? What are you going to say, reasoning? There's a man living on a dead and the worms is crawling through him. But he's just got to saying he was the resurrection and the life. That's God's word. Que dirá você, arrazoamento? Há um homem deitado lá, morto, e os vermes estão fervilhando através dele. Mas ele acabou de dizer que ele é a ressurreição e a vida. Essa é a palavra de Deus. That sixth sense, beyond the doctor's care, beyond the thoughts of scientific research, defy all reasonings and cast them down. Why? It's witnessing to God's word. Aquele sexto sentido, mais além dos cuidados médicos, mais além dos pensamentos da pesquisa científica, desafia tudo, desafia todos os arrazoamentos e os lança por terra. Por quê? Ele está testificando da palavra de Deus. I am, not I will be, I was, I am now. I'm the resurrection and life. Amen. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? He said, yea, Lord. Sixth sense. I believe that you are the Son of God that should come into the world.
thy brother shall rise again. Oh, my. Eu sou, não eu serei, eu era, eu sou agora. Eu sou a ressurreição e a vida, um homem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ele disse, sim, Senhor, sexto sentido, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Teu irmão há de ressuscitar. Oh, que coisa! To the grave they went. Them two together, something had to happen. That was the super sense with God standing present. Something had to take place. The sense was, super sense was God. Ao sepulcro se foram. Aqueles dois juntos, algo tinha de acontecer. Aquele era o supersentido com Deus achando-se presente, algo tinha de ocorrer. O sentido era supersentido, era Deus. There was something telling Martha that. She'd seen him, she knowed him. She recognized him to be the very Messiah. And she knowed if she could only get to him, if she could only get close to him and present the case. Just hear one promise come from him, that's all she wanted. Havia algo dizendo aquilo a Marta. Ela o tinha visto, ela o conhecia, ela o reconheceu como sendo o próprio Messias. E ela sabia que se tão somente pudesse chegar até ele, se ela tão somente pudesse aproximar-se dele e apresentar o caso, tão somente ouvir uma promessa da parte dele, era só isso que ela queria. When he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead. That's all Martha wanted to hear. All she wanted because the sixth sense, the super sense, her faith was moving her to confessing, believing. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, era só isso que Marta queria ouvir, só isso que ela queria, porque o sexto sentido, o super sentido, sua fé, a estava movendo para confessá-lo, crer nele. This woman, when she left the platform, it was, thus saith the Lord, go home and eat. Jesus Christ makes you well. Esta mulher, quando ela deixou a plataforma, foi, assim diz o Senhor, vá para casa e coma. Jesus Cristo a cura. She went home. That night, a friend of hers living in the neighborhood was third or fourth behind her, and she had a big knot on her neck. And here she come, all thrilled about her neighbor was going to be healed of that ulcer that had bothered her so much. This is one of the hundreds of cases, thousands of them. Ela foi para casa. Aquela noite, uma amiga dela que morava na vizinhança era a terceira ou a quarta depois dela, e ela tinha uma grande nodosidade em seu pescoço. E aqui veio ela, toda emocionada acerca disso. Sua vizinha ia ser curada daquela úlcera que tanto a havia incomodado. Este foi dentre centenas de casos, milhares deles. And this big knot sticking out on her neck. And she come up, I said, no one would have to discern that. But you're happy about something. You've been thrilled because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours. Holy Spirit, she thought, how in the world could that man know that? It has to be something to reveal it to him. E esta grande nodosidade saliente em seu pescoço, e ela subiu. Eu disse, ninguém precisaria discernir isso, mas você está alegre acerca de algo, você está emocionada, porque aquela mulher sentada lá é uma vizinha sua, Espírito Santo. Ela pensou, como é possível que aquele homem saiba disso? Tem de haver algo que o revele para ele. So when that was said, it said, you're thinking about your neck? Yes. Do you believe it or leave? I believe it, she said, with all my heart. I said, thus saith the Lord. Go home and you will receive your healing. Assim, quando aquilo foi dito, ele disse, você está pensando acerca do seu pescoço? Sim. Você crê que isso a deixará? Eu creio, disse ela, de todo o meu coração. Eu disse, assim diz o Senhor, vá para casa e receberá sua cura. The natural man looked around and couldn't see no sign. The woman with the ulcer went home and tried to eat it, and my, she like to die. Oh, the natural man, the natural sense of feeling still declared the ulcer there.
O homem natural olhou ao redor e não conseguiu ver nenhum sinal. A mulher com a úlcera foi para casa e tentou comer e... que coisa! Parecia que ia morrer. Oh, o homem natural, o sentido natural, o tato ainda declarava que a úlcera estava ali. So, after about a week or two had passed, she went through the neighborhood to all of her people in the church, testifying, "The Lord has healed me." Assim, depois que cerca de 1 ou 2 semanas tinham passado, ela foi pela vizinhança a todos os seus conhecidos na igreja, testificando, "O Senhor me curou." And they said, "Are you eating now?" No, not exactly everything I want, but she said, "I'm already healed. For by His stripes I am healed." No matter what it was, she's healed anyhow. E disseram, "Você está comendo agora?" "Não, não exatamente tudo o que quero, mas", disse ela, "já estou curada, porque pelas suas pisaduras eu estou curada." Não importava o que fosse, ela estava curada de qualquer modo. One morning, the children had gone to school, and she got real hungry. She was standing washing the dishes by the window. She came to the meeting, another meeting about a year later, and she was washing the dishes. And when she, first thing she felt a real funny feeling go over her. And she thought, what was that? Felt like I wanted to scream. Amanhã, os filhos tinham ido para a escola e ela ficou com muita fome. Ela estava de pé, lavando a louça junto à janela. Ela veio à reunião, uma outra reunião cerca de 1 ano mais tarde, e ela estava lavando a louça. E quando ela, em primeiro lugar, ela sentiu uma sensação realmente estranha passar por ela. E ela pensou, que foi isso? Senti como se eu quisesse gritar. And her husband had told her, said, "Honey, you quit talking about that healing." Said because, although he was a Christian, said you're bringing a reproach upon the cause. E seu esposo lhe tinha disse, "Querida, pare de falar a respeito daquela cura." Disse, porque, ainda que ele fosse cristão, disse, "Você está trazendo reprovação à causa." How can you bring a reproach when you're testifying to His Word? You'll bring a reproach if you don't testify to it. Como pode você trazer reprovação quando você está testificando de sua palavra? Você trará reprovação se você não testificar dela. Said if you were healed, you were healed. She said, that man stood and looked me in the eye and told me my conditions and the things that I had done and who I was and where I come from. She said I hadn't been in the building 15 minutes when he come to the platform. How in the world could this man know that? I never saw him in my life. And he told me, "Thus saith the Lord." Amen. You're healed. And she said, "I'll believe it until I'm dead." She said, "I'll believe it anyhow." Disse, "Se você foi curada, você foi curada." Ela disse, "Aquele homem parou e olhou-me nos olhos e contou-me minha situação e as coisas que eu tenho feito e quem eu era e de onde eu vinha." Ela disse, "Eu não tinha estado no edifício mais que 15 minutos quando ele veio à plataforma. Como poderia esse homem conhecer isso? Eu nunca o vi na vida. E ele me disse, assim diz o Senhor, você está curada." E ela disse, "Eu vou crer até que morra." Ela disse, "Eu crerei nisso de todos os modos." So her and her sister, Laura, a friend, had covenant to God that they'd hold that faith. Assim, ela e sua irmã, abaixo dela, uma amiga, fizeram um pacto com Deus de que elas manteriam aquela fé. That morning she felt real funny. And in a few minutes she got hungry. So the children had left some oats in a plate, a little dish, and said oats always just burn her up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is. Aquela manhã ela se sentiu muito estranha e em poucos minutos ela ficou com fome. Assim, as crianças tinham deixado um pouco de aveia em um pratinho, e disse que a aveia sempre lhe dava uma terrível queimação. Se alguém já teve úlcera, você sabe o que é isto. So she reached down and took a couple of bites of those oats. Oh my, she said, I have to pay for it, I suppose, but one of these days I'll be all right. But she noticed she was still hungry. So she just finished up the dish. Assim, ela pegou e comeu alguns bocados daquela aveia. Oh, que coisa, ela disse, terei de pagar por isto, suponho, mas um dia desses eu estarei bem.
mas ela viu que ainda estava com fome. Assim, ela terminou de comer o que estava no prato. She waited a few minutes. See what happened. Nothing happened. Felt good, still hungry. She fried her a couple of eggs and poured her a cup of coffee and got some toast and had her real jubilee. She just eat all she could eat. Ela esperou alguns minutos para ver o que aconteceria. Nada aconteceu. Sentiu-se bem, ainda com fome. Ela fritou alguns ovos e serviu-se de uma xícara de café e apanhou algumas torradas e teve um verdadeiro jubileu. Ela comeu o quanto podia. She went ahead washing the dishes, and about a half hour later she was hungry again. No ill effects. Ela continuou lavando a louça e cerca de meia hora depois, ela estava com fome novamente. Nenhum efeito ruim. She put on her little bonnet and down the street she went into this neighbor's house, and when she got there, she thought there'd been a death baby in the family. They were screaming and shouting and walking around. Ela colocou o seu pequeno gorro e lá se foi rua abaixo até a casa desta vizinha. E quando lá chegou, ela ouviu, ela pensou que talvez tivesse morrido alguém da família. Eles estavam gritando e bradando e andando em volta. The woman had slept late that morning and got up, looking for the growth that was on her neck, and it had disappeared during the night. What was it? God at work. A mulher havia dormido até tarde aquela manhã e levantou-se procurando o tumor que estava em seu pescoço, e ele havia desaparecido durante a noite. Que foi isto? Deus em operação! Up here at Cato Tabernacle, when we had that meeting, that crippled boy that come in there and was prayed for. Many of us there to see him. They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. Aqui no Tabernáculo Cato, quando tivemos aquela reunião, aquele garoto aleijado que entrou lá recebeu oração. Muitos de vocês estavam lá para vê-lo. Eles o trouxeram até aquela sala de emergência lá atrás. Billy conduziu-me até ele. They had him on a platform for 3 or 4 nights in the building. He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room. I went in and prayed for him. Looked at him, he said, Mr. Branham, can you tell me some consolation? Eles o tinham mantido na plataforma por 3 ou 4 noites, ou no edifício. Ele não tinha cartão de oração, assim eles o colocaram na sala de emergência. Eu entrei lá e orei por ele. Eu olhei para ele e ele disse, Sr. Branham, o senhor pode dizer-me alguma consolação? I said, yes, sir, son. Polio got you this way. He said, that's right. I said, your name is such and come from a certain place. That's right, he said, what about my healing? I said, by his stripes you were healed. Eu disse, sim, senhor, filho. Paralisia infantil fez você ficar assim. Ele disse, é verdade. Eu disse, seu nome é tal e tal, você vem de tal lugar. É verdade, ele disse. Ele disse, e acerca da minha cura? Eu disse, por suas pisaduras você foi curado. Went home testifying, giving God praise. And it brought such a reproach they claimed in the neighborhood until one Sunday a group of ministers come in and sat down by him and said, you must stop doing that. You're bringing a reproach upon the cause. Ele foi para casa testificando, dando glória a Deus. E ele trouxe tal reprovação, alegam eles, na vizinhança, até que num domingo um grupo de ministros veio e assentou-se ao lado dele e disseram, você tem de parar com isso. Você está trazendo reprovação à causa. And the young man sitting there said, Mister, if you were sitting where I am, if you were in the chair that I'm sitting in, you wouldn't try to rob me of the last hope I got in Christ. That by his stripes I am healed. And he no more said that sitting there paralyzed, feet, hands, body, back. And no more than he said that, and out of the chair he went, glorifying God. E o jovem sentado lá disse, se o senhor estivesse sentado onde eu estou, se estivesse na cadeira em que eu estou sentado, o senhor não tentaria roubar-me a última esperança que tenho em Cristo. Disse, por suas pisaduras estou curado. E mal tinha ele acabado de dizer isso sentado lá, paralisado. Pés, mãos, corpo, costas, e mal tinha ele acabado de dizer aquilo, e levantou-se da cadeira glorificando a Deus. His natural senses said he'll sit there. The doctor said he'll be there forever, or as long as he lives.
But the sixth sense says, by his stripes, I am healed. And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said. That's what the sixth sense is for. O quê? Seus sentidos naturais disseram que ele ficaria sentado ali. O médico disse que ele ficaria ali para sempre, ou enquanto vivesse. Mas o sexto sentido diz, por suas pisaduras eu estou curado. E ele não aceitava nada que ver com jogar fora tudo que seja contrário ao que Deus disse. É para isso que é o sexto sentido. Old John Ryan, not the R-Y-A-N or R-H-Y-N. That was the blind beggar in Fort Wayne. There where we went that day and he was prayed for in the meeting. That was the night before the piano played the great physician. Now he's near without anybody by it. O velho John Ryan, não o R-Y-A-N, R-H-Y-N. Aquele foi o mendigo cego em Fort Wayne, lá onde fomos aquele dia, e ele recebeu oração na reunião. Aquela foi a noite anterior àquela quando o piano tocou O Grande Médico Está Perto, sem ninguém nele. And when he was blind, he's Catholic by faith, and he stopped in the line, and I looked at him and I said, your name is so-and-so, John Ryan? Yes. You're a beggar on the corner, you've been blind for years? Yes. That's right, you're Catholic by faith? That's right. I said, thus saith the Lord, you receive your healing. E quando ele era cego, ele era de fé católica. E ele parou na fila e eu olhei para ele. E eu disse, seu nome é fulano de tal, John Ryan? Sim. Você é um mendigo, fica na esquina. Faz anos que é cego. Sim, é verdade. Você é de fé católica. É verdade. Eu disse, assim diz o Senhor, você receba sua cura. I said, thank you, sir. I said, thank the Lord. He said, but I can't see. I said, that has nothing to do with it. You are healed. Disse, obrigado, Senhor. Eu disse, agradeça ao Senhor. Ele disse, mas não consigo enxergar. Eu disse, isso não tem nada que ver. Você está curado. And he said, he went down along to help him off the platform. The natural man couldn't see nothing. They couldn't see no results from that at all. Well, I said, he's just as blind as he ever was. E ele disse, ele desceu para a frente, eles o ajudaram a deixar a plataforma. O homem natural não podia ver nada. Eles não conseguiam ver nenhum resultado disso, em absoluto. Ora, diziam, ele está simplesmente tão cego como sempre esteve. So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again and run him through again. Howard let him pass through. Assim, 2 de seus amigos o trouxeram de volta e o colocaram na fila de oração novamente e o fizeram passar novamente. Howard o deixou passar. When he come back again, he said, Mister, you told me I was healed. I said, you told me you believe me. He said, I do believe you. I have no reasons not to believe you. He said, you told me all things in my life. And he said, I don't know what to do. Quando ele retornou, ele disse, o Senhor me disse que eu estava curado. Eu disse, você me disse que cria em mim? Ele disse, eu creio mesmo, eu não tenho motivos para não crer no Senhor. Disse, o Senhor me contou todas as coisas da minha vida. E ele disse, não sei o que fazer. Said, there was a woman back there testifying and she had a garter a few minutes ago and it's gone away. I said, then if you believe me, why are you questioning me? I'm telling you the word of God. Disse, havia uma mulher lá atrás testificando e ela tinha um papo alguns minutos atrás e ele desapareceu. Eu disse, então, se você crê em mim, por que está me questionando? Eu estou lhe dizendo a palavra de Deus. He said, what must I do, sir? Knowing he was Catholic and had to have something physical that he could hold to. I said, just keep testifying. By stripes I am healed. And give him praise. Ele disse, que devo fazer, Senhor? Sabendo que ele era católico e tinha de ter algo físico ao qual se pudesse agarrar. Eu disse, apenas continue testificando, por suas pisaduras eu estou curado, e dele louvor. The old man, for the next 2 weeks or 3, he stood on the corner and he sold papers. He would holler, extra, extra, praise the Lord, I'm healed. Extra, extra, praise the Lord, I'm healed.
O velho homem, no decorrer das 2 semanas seguintes, ou 3, ficou na esquina e ele vendia jornais. Ele gritava: "Extra, extra! Louvado seja o Senhor, estou curado! Extra, extra! Louvado seja o Senhor, estou curado!" When he come back to the meeting the next night, I couldn't hardly preach for him. He'd raise up and holler, "Everybody keep quiet! Praise the Lord for healing me! Praise the Lord for healing me!" Quando ele voltou à reunião na noite seguinte, eu mal podia pregar por causa dele. Ele se levantava e gritava: "Fiquem todos quietos! Louvado seja o Senhor por curar-me! Louvado seja o Senhor por curar-me!" As a Catholic, he didn't know how to take a hold of faith, but he knew if he kept on saying it, kept on, until that 6 cents would go to work. That's right. Praise the Lord for healing me. Como católico, ele não sabia como lançar mão da fé, mas ele sabia que se ele continuasse dizendo isto, e continuasse, chegaria a hora em que aquele sexto sentido entraria em operação. Isso mesmo. Louvado seja o Senhor por curar-me. You stand on the corner and praise the Lord for healing me. Extra. Praise the Lord for healing me. And he walked down the street and somebody come out and say, "How are you, John? Praise the Lord for healing me." All right. And they laughed at him and made fun of him. Ele ficava na esquina gritando: "Louvado seja o Senhor por curar-me! Extra! Louvado seja o Senhor por curar-me!" E ele ia rua abaixo e quando alguém se aproximava dizia: "Como está, John? Louvado seja o Senhor por curar-me! Muito bem!" E eles se riam dele e caçoavam dele. And another little newsboy led him over to the barber shop for a shave about 2 or 3 weeks later from the meeting. And the barber put him up in the chair and lathered his face, and he said, "John," he said, "I understand some little smart aleck." And he said, "I understand that you was down to see the divine healer when here." He said, "Yes, I went down." He said, "I understand that you got healed just to make fun of him." E outro rapazinho jornaleiro guiou até a barbearia para fazer a barba, cerca de 2 ou 3 semanas depois da reunião. E o barbeiro o fez sentar-se na cadeira e passou a espuma em sua face. E ele disse: "John," ele disse, "entendo um sabichão." E ele disse: "Entendo que você foi ver o curador divino quando... aqui." Ele disse: "Sim, eu fui." Ele disse: "Entendo que você foi curado, apenas para caçoar dele." And the old man said, "Yes, praise the Lord, he healed me." And his eyes come open. Out of that barber chair, he went with a towel around his neck, the barber trying to catch him with a razor in his hand, and down the street they went. Ah, God's word had went to work. E o velho homem disse: "Sim, louvado seja o Senhor, ele me curou." E seus olhos se abriram, levantou-se daquela cadeira do barbeiro com uma toalha no pescoço, o barbeiro tentando pegá-lo de navalha na mão, e lá se foram eles rua abaixo. Por quê? A palavra de Deus tinha entrado em operação. Little Georgie Carter laying down yonder, which you all know. Some people here close. Laid there for 9 years and 8 months, couldn't even, nothing but pull a draw sheet from under. From the kidneys and bowels. She weighed some 35 pounds. Laying yonder in Milltown, Indiana. A pequena Georgie Carter prostrada lá, que todos vocês conhecem, algumas pessoas estão aqui perto. Deitada lá por 9 anos e 8 meses, não podiam fazer nada se não puxar um lençol por debaixo dela, por causa dos rins e intestinos. Ela pesava umas 35 libras, prostrada lá em Milltown, Indiana. And our people belonged to a church that, when I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist Church and praying for the sick, that church said if any member of this congregation attends that fanatic, we'll excommunicate him. And her father was a deacon. E seus parentes pertenciam a uma igreja que, quando eu fui ter uma reunião lá na Igreja Batista de Milltown, e orando pelos enfermos, aquela igreja disse: se algum membro desta congregação for à reunião daquele fanático, nós o excomungaremos. E o pai dela era diácono. But she got my little book called Jesus the Same Yesterday, Today, and Forever. Brother Hall take me to her one afternoon. Her mother run out of the house, wouldn't have nothing to do with it. I went in and prayed for her. Mas ela tinha conseguido meu pequeno livro chamado Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O irmão Hall levou-me até ela uma tarde. Sua mãe saiu correndo de casa, não queria nada a ver com isso. Entrei e orei por ela.
I said, well, how about that nail girl? She'd know about the vision. I said, that was a vision, sister. I can only pray. You have faith. The poor little thing had been taught against it. Disse, bem, o que me diz daquela garota Denali? Ela sabia acerca da visão. Eu disse, aquela foi uma visão, irmã, e eu posso simplesmente orar. Tenha fé. A coitadinha tinha sido ensinada contra isso. 2 days from then, I was standing up there baptizing. She was down there crying, which had promised that she'd come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ if God would only heal her. Uns dias depois, lá estava eu batizando. Ela estava lá chorando, o que ela tinha prometido que viria e seria rebatizada no nome de Jesus Cristo, se ao menos Deus a curasse. There she, her little old legs just about the size of a broomstick. They couldn't even put her on a bedpan. Her mother, yet a young woman, sat there broke with palsy, gray-headed from watching her daughter laying there, dying by inches. Tubercle of the female glands went all the way through her. E lá ela, suas perninhas aproximadamente do diâmetro de um cabo de vassoura. Eles nem ao menos conseguiam colocá-la no urinol. Sua mãe, ainda jovem, sentada lá, debilitada com paralisia e de cabelos grisalhos por ver sua filha prostrada lá, morrendo a cada polegada. Tuberculose das glândulas femininas. E ela as trouxe por ela toda. She weighed some 37 pounds, I think it was, they judged her. Couldn't raise her up high to put the bedpan on her, had to pull a draw sheet from under a rubber one. 9 years and 8 months she'd lay there, not even able to raise her head to see a tree that was by the window. Ela pesava cerca de 37 libras, penso que era. Eles a avaliaram, não conseguiam levantá-la bastante para colocar o urinol por baixo dela. Tinham de puxar um lençol por debaixo dela, um de borracha. 9 anos e 8 meses. Ela tinha ficado prostrada lá, incapaz até mesmo de levantar sua cabeça para ver uma árvore que ficava próxima da janela. One day, standing back up on top of the hillside at George Wright's, the Holy Spirit said to me, rise to your feet. And I looked, and there's a light shining down through a dogwood tree. Said, go by the way of Wright's, or go by the way of Carter's. Um dia, estando lá no topo da encosta, na casa de George Wright, o Espírito Santo me disse, ponha-se de pé. E eu olhei, e havia uma luz brilhando através de uma árvore de corniço. Disse, vá na direção da casa de Wright, ou vá na direção da casa de Carter. When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming. Walked into that girl laying there on that bed, so weak that she couldn't even raise a sputum and cup. Her mother would hold it, just, trying to spit in the sputum and cup with the TV. Quando cheguei lá, o Senhor Jesus tinha mostrado à mãe dela um sinal de que eu estava vindo. Fui até aquela menina prostrada lá na cama, tão fraca que nem podia levantar uma escarradeira. Sua mãe assegurava ela, tentando cuspir na escarradeira com a tuberculose. I said, Sister Georgie, Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness about a half hour ago and told me to come lay hands on you. Thus saith the Lord, stand on your feet. Eu disse, irmã George, Jesus Cristo, o Filho de Deus, encontrou-se comigo lá num lugar afastado, cerca de meia hora atrás, e me disse para vir e impor as mãos sobre você. Assim diz o Senhor, ponha-se de pé. The sixth sense went to work. A power struck that girl. For the first time in 9 years and 8 months she'd ever been on her feet, jumped to her feet, run into the yards and blessing the trees and the grass and everything, and went in and sat out the piano and began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. O sexto sentido entrou em ação. Um poder caiu na moça. Pela primeira vez em 3 anos, ou 9 anos e 8 meses, ela tinha ficado de pé. Saltou e ficou de pé, correu para o quintal, e abençoando as árvores e a grama e tudo, e entrou e sentou-se ao piano, começou a tocar. Há uma fonte cheia de sangue tirada das veias de Emanuel. Why? Reasons would have cast down, she couldn't do it. I don't know now. I'll never know. Only the power of God that held her up. Her legs wasn't that big around up here at the joints. Nothing like just like broomsticks. That's been some 12 years ago or 14. And today she's strong and healthy, going for the Lord Jesus. Por quê? Arrazoamentos teriam lançado fora. Ela não conseguiria fazê-lo. Eu não sei agora, eu nunca saberei. Somente o poder de Deus que a manteve de pé.
Suas pernas não tinham isso de circunferência, aqui em cima nas juntas. Nada assim, simplesmente como cabos de vassoura. Isso foi cerca de 12 anos atrás, ou 14, e hoje ela está forte e saudável, vivendo para o Senhor Jesus. What was it? The first time there wasn't nothing seemed to happen, but reasoning would have said it couldn't happen. But brother, she held on to that word. Que foi isso? A primeira vez parece que nada aconteceu, mas o arrazoamento teria dito que isso não poderia acontecer. Mas, irmão, ela se firmou naquela palavra. If God could take that crippled girl up there at Salem, that nail girl had been crippled and paralyzed, her arms hung down like that, could heal her, she could heal her too. She believed it. Se Deus pode tomar aquela menina aleijada lá em Salem, aquela garota de Nali, tinha estado aleijada e paralisada e seus braços caídos assim, pôde curá-la. Ele podia curá-la também. Ela cria nisso. He walks with me and talks with me along my stairway. He lives, salvation to his heart. You ask me how I know he lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. Are you waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.